Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Ouro Branco, havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Convido o vereador José Erenildo Freire de Andrade para que faça uma leitura de uma passagem da Bíblia. Boa tarde a todos e a todas. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e a paz. Romano 8:6. Passa a palavra o vereador e secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da primeira reunião extraordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Ouro Branco, às 15h30 do dia 21 de janeiro de 2021, sob a presidência do vereador Leandro Marcelo de Souza e com a presença dos vereadores dessa Casa. Foi declarada aberta a reunião. Primeiramente, o vereador secretário fez a leitura do projeto de lei número 01/2021, que projeto de lei número 01/2021 dispõe sobre a alteração da lei 1861, de 20 de agosto de 2011, que dispõe sobre a reestruturação orgânica e administrativa do Poder Executivo, e da lei 1867, de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras e vencimentos do Executivo Municipal de Ouro Branco e da outras providências. De autoria do Executivo. Emenda 01, de autoria dos vereadores Nilma Aparecida Silva, José Erenildo Freire de Andrade, Leandro Marcelo Souza, Rodrigo Vieira Duarte, Imar Vieira, Neymar Magalhães Meireles, Valéria de Melo Nunes Lopes, Warley Higino Pereira e José Heleno de Souza. Emenda número 2, de autoria dos vereadores Nilma Aparecida Silva, José Erenildo Freire de Andrade, Leandro Marcelo de Souza, Neymar Magalhães Meireles, José Heleno de Souza e Imar Vieira. E a emenda número 03, de autoria da vereadora Nilma Aparecida Silva. Em seguida, a vereadora Valéria de Melo Nunes Lopes solicitou vista do projeto de lei número 0/2021, sendo prontamente concedida pelo presidente desta Casa. Às 15h50, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a presente reunião, dando continuidade ao período de reuniões extraordinárias no dia 25 corrente, às 15h30, fazendo parte da ordem do dia do projeto de lei número 0/2021, e respectiva emenda para constar lavrou a esta ata, que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e secretário. Em discussão a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovado. Solicito ao vereador e secretário que efetue a leitura da emenda número 4 ao projeto de lei número 01/2020. Emenda 04 do projeto de lei de número 01/2021, que dispõe sobre a alteração de lei 1861, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre a reestruturação orgânica e administração do Poder Executivo, e da lei 1867, de 12 de setembro de 2011,
que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos do Executivo Municipal de Ouro Branco e da outras providências. Esse projeto é de autoria do vereador Rodrigo Vieira Duarte e o Arlegino Pereira, Valéria de Melo Nunes Lopes. Finalizou? Projeto de Lei número 1/2021, que dispõe sobre a alteração da Lei 1861, de 20 de agosto de 2011, que dispõe sobre a reestruturação orgânica e administrativa do Poder Executivo, e da Lei de 1867, de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos do Executivo Municipal de Ouro Branco e da outras providências. Pedido de vista foi feito pela vereadora Valéria de Melo Lopes. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer do projeto de lei número 01/2020. Desculpa. Este relator, analisando o referido projeto de lei 01/2021, é favorável ao mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Faz parte da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Neymar Magalhães Meirelles, Nilma Aparecida Silva, vice-presidente, e Rodrigo Vieira Duarte, terceiro membro. Solicito da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas parecer do projeto de lei número 01/2021. Orçamentária e tomada de contas sobre o projeto de número 01/2021. Relatório. O referido projeto de lei 01/2021, que dispõe sobre a alteração da Lei 1981, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre a reestruturação orgânica da administração do Poder Executivo, da Lei 1867, de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreira e vencimento do Executivo Municipal e da outras providências. Voto relator. Se relator, analisando a referida matéria, referente ao projeto de lei número 01/21, manifesta-se favorável à sua tramitação. José Irenildo Freire de Andrade. Conclusão. A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Conta acolhe o voto do ilustre relator, sala das Comissão 18 de janeiro de 2021, José Irenildo Freire de Andrade, Rimar Vieira, Warley e Gino Pereira, terceiro membro. Coloco o projeto de lei número 01/2021 em primeira discussão. Encerro a discussão. Coloco o projeto de lei em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Já acabou, presidente, desculpa. Já acabou a discussão do projeto? Pode ficar à vontade. O microfone está funcionando? Está funcionando. O projeto de lei 01 de 2021, de autoria do Executivo reeleito, nos apontou as prioridades de ação do governo. Algumas secretarias transformadas em gerências e a criação de uma Secretaria de Segurança. Lembramos que o momento de pandemia requer esforço e renúncia de todos nós. Debatemos como deve ser a ação legislativa e, num primeiro momento, concordei com a rápida proposição de emenda do vereador Dezinho, que tira o esporte da educação, como proposto pelo governo, assim como a cultura e o turismo, e os junta em uma única secretaria, que é a emenda 02, né? Em conversas com profissionais do esporte, que muitas vezes coincidem com os profissionais da educação, entendemos que o esporte poderia ter ganhos reais se estivesse como proposto pelo governo, junto com a educação. Em reunião com alguns agentes de cultura da cidade, vislumbramos possibilidades de geração de trabalho e renda ao unirmos as atividades culturais, de patrimônio e de turismo. Assim, apresentamos nova emenda
com a criação de uma Secretaria de Cultura, Patrimônio e Turismo. Um abaixo-assinado que veiculou pelas redes sociais conseguiu adesão de quase 1.500 assinaturas, de pessoas de várias partes do país e também do exterior. Pessoas como Cristina Magro, que ajudou a implantação do sistema de educação pública no Timor-Leste e representou o Brasil na ONU e no Banco Mundial. Além de Antônio Sérgio Bueno, da UFMG, um dos maiores críticos literários da nossa atualidade. Na sexta-feira, convidamos, então, todos os vereadores, mas como foi um convite de última hora para um encontro virtual, muitos não puderam comparecer. Convidamos também o secretário de governo, então o governo representado nessa reunião pelo secretário de governo, Arthur Campos, onde apresentamos essas considerações que eu fiz há pouco. Hoje pela manhã aconteceu, nas dependências da Prefeitura, uma nova reunião com vários dos vereadores aqui presentes, onde eu não fui convidada para participar, para discutir essa proposta de emenda que eu apresentei à Casa. Infelizmente, nós não fomos convidados para essa conversa, que deveria ser mais uma tentativa de chegarmos a um consenso, da melhor opção, das melhores propostas para a nossa cidade. Eu acho que, com urgência, a gente precisa promover a independência da Câmara do Executivo. Isso se faz urgente, senhor presidente. O momento requer ações práticas de enfrentamento dessa pandemia e suas consequências, e essa reestruturação das secretarias tem muito a ver com isso. Mostra para nós quais são as prioridades que o governo tem neste novo governo. A gente tem sido surpreendido aqui muitas das vezes chegando à Câmara com vários comerciantes à nossa porta aqui pedindo solução para os pequenos comércios, Então a Prefeitura precisa estar mais ágil. E a reformulação dessas secretarias, acho que é nesse sentido, de que essas respostas urgentes que a população tem possam ser dadas. Então, eu acho que a gente precisa juntar coletivamente os nossos esforços para buscarmos as melhores propostas para Ouro Branco sair dessa crise. São essas minhas considerações, senhor presidente, muito obrigada. Continua a discussão. Encerra a discussão. Coloca o projeto de lei em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 01/2020, em primeira discussão e votação. Votação das emendas. Emenda número 1. Eu vou pedir que leia as emendas parte por parte para não se tenha dúvida. A gente faz a leitura da 1, a gente vota posterior a 2, a 3 e a 4, ok? Emenda 01 do projeto de lei 01/2021, que dispõe sobre a alteração da Lei 1861, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre a reestruturação orgânica e administração do Poder Executivo e da Lei de 1867, de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos do Executivo Municipal de Ouro Branco e da outras providências. O artigo 1º do artigo 5º, parágrafo único, passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado dentro do percentual para abertura de crédito, dando na LOA 2021, mediante lei do promover a transposição, remanejamento, transferência e abertura de créditos adicionais das rúbricas orçamentárias, constante da proposta orçamentária dos órgãos e unidades criadas, suprimidas e modificadas por esta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ouro Branco, 15 de janeiro de 2021.
Nilma Aparecida Silva, José Erenildo Freire de Andrade, Leandro Marcelo Rodrigues, Rodrigo Vieira Duarte, Imar Vieira, Neymar Magalhães Meireles, War Regino Pereira e Valéria de Melo Nunes Lopes. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação parecer sobre a emenda número 1 ao projeto de lei 01/2021. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre a emenda 01 ao projeto de lei número 01/2021. Voto do relator. Este relator, analisando a referida emenda 01 ao projeto de lei 01/2021, é favorável ao mesmo pela legalidade e constitucionalidade. Conclusão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto do ilustre relator. Presidente Neymar Magalhães Meireles, vice-presidente Nilma Aparecida Silva, terceiro membro Rodrigo Vieira Duarte. Solicito da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentada e Tomada de Contas o parecer sobre a emenda número 1 ao projeto de lei 01/2021. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e Tomada de Conta sobre a emenda 01 ao projeto de lei 01/2020. Voto do relator. Este relator, analisando a matéria, referente à emenda número 1 ao projeto de lei número 1/2020, manifesta favorável à sua tramitação. José Erenildo Freire de Andrade. Conclusão. A Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e Tomada de Conta acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 22 de janeiro de 2021, José Erenildo Freire de Andrade, Ilmar Vieira e Arle Regino Pereira. Coloco a emenda número 1 ao projeto de lei número 01/2020 em discussão única. Presidente, Com a palavra, vereadora. já há 8 anos que eu estou nessa casa e 4 anos no governo da Cida e 4 anos com o executivo Hélio Campos. E toda vez que vem as peças orçamentárias para cá, o executivo tenta tirar a autonomia da Câmara no que tange a movimentação financeira. E eu digo que se a gente der essa autorização, a gente dá autorização e pode ir embora para casa, né? Porque aí a gente acabou nossa missão. Eu, como já estive no Executivo, eu sei que às vezes a gente precisa fazer um remanejamento, é a coisa urgente, aí a gente ficava assim, não, mas tem que mandar para a Câmara. Mas se a Câmara tiver também uma compreensão da necessidade, se o Executivo tiver um planejamento, dá tempo hábil de vir, de entrar na segunda, votar na quinta e está tudo certo. Então, nós apresentamos essa emenda já na primeira reunião que nós tivemos com o Executivo, que a Câmara não iria dar essa autonomia para que o Executivo fizesse através de decreto as movimentações financeiras, porque esse é um dos papéis fundamentais da Câmara. Então, eu peço aos nobres colegas que nos apoiem com esse voto. Continua a discussão. Eu só gostaria de agradecer a vereadora Nilma, né, por ter levantado o primeiro projeto de lei. Nós estamos chegando agora na Câmara, ainda fomos pegos já com um projeto desse grande. E agradecer a vereadora Nilma, que nos alertou para essa questão das movimentações orçamentárias, né? E que o Legislativo, como eu já disse, precisa de se tornar forte, né? E a Câmara precisa mostrar o seu papel e a sua importância. Isso que a Nilma colocou é muito sério, né? Do Executivo sempre querer, por decreto, fazer as movimentações orçamentárias sem passar por essa casa. Então, agradeço, Nilma, você por ter nos alertado e ter proposto essa emenda. Muito obrigada. Continua a discussão. Eu gostaria também de parabenizar a vereadora Nilma, né, pela emenda, muito boa emenda. Eu era contra também o Poder Executivo fazer através de decreto. A gente tem que ter autonomia aqui na Câmara. Se caso precisar de mim para votar qualquer projeto que seja para benefício da população, pode contar comigo o mais rápido possível, que a gente está aí à disposição. Muito obrigado, senhor presidente. Encerra a discussão. Coloco a emenda número 1 ao projeto em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei 01/2020 em votação única.
Faz favor. Obrigado. É só por uma dúvida mesmo. Emenda 02 ao projeto de lei 01/2021. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer do projeto sobre a emenda número 2, o número 1/2021. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre a emenda 02 ao projeto de lei 01/2021. A referida emenda 02 ao projeto de lei 01/2021 dispõe sobre a alteração da Lei 1861, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre a reestruturação orgânica e administração do Poder Executivo, e da Lei 1867, de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos do Executivo Municipal de Ouro Branco e da outras providências. Voto do relator. Este relator, analisando a referida emenda 02 ao projeto de lei 01/2021, é favorável ao mesmo pela sua legalidade e constitucionalidade. Neymar Magalhães Meirelles, relator. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto do ilustre relator. Presidente Neymar Magalhães Meirelles, vice-presidente Nilma Aparecida Silva e terceiro membro Rodrigo Vieira Duarte. Solicito da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas parecer sobre a emenda 02 ao projeto de lei 01/2021. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Conta, a emenda 02 ao projeto de número 01/2020. Relatório. A referida emenda 02 ao projeto de lei 01/2020, que dispõe sobre a alteração da Lei 1861, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre a reestruturação orgânica, administração do Poder Executivo, e da Lei 1867, de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano cargo e carreira, vencimento do Poder Executivo de Ouro Branco e da outras providências. Voto do relator. Este relator, analisando a referida matéria referente à emenda 02 ao projeto de lei 01/2021, manifesta favorável à sua tramitação. José Irenildo Freire de Andrade, relator. Conclusão. A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Conta acolhe o voto do ilustre relator. Sala da Comissão, 22 de janeiro de 2021. José Irenildo Freire de Andrade, presidente. Imar Vieira, vice-presidente. Warley Egino Pereira, terceiro membro. Coloco a emenda 02 ao projeto de lei 01/2021 em discussão única. Ô, senhor presidente, Com a deixa eu palavra. falar. Essa emenda é a melhor forma que eu achei, entendeu? De não acabar com a Secretaria de Cultura, entendeu? E a Secretaria de Esporte, ela vinculava, eu estava querendo que ela fosse junto com a Educação, mas eu tive com a secretária de Educação, ela falou que não tem condições nesse período, nesse momento de pós-pandemia, entendeu? De ela ser responsável por duas secretarias. Então, nós achamos melhor ser a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, entendeu? É a melhor forma que eu achei. Continua a discussão. Presidente. Com a palavra. Essa emenda 02, eu acho que consertou uma coisa que nós julgamos errado no projeto inicial, né? Que foi, e com isso se criou a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Essa secretaria, o mais importante para fazê-la funcionar é colocar uma pessoa competente que dê condições de executar essas pastas a contento. Não adianta você colocar uma pessoa lá figurativa e ela não der condições para as outras gerências trabalharem. Não importa a nomenclatura, importa quem que vai fazer as coisas serem realizadas. Então, essa secretaria que foi apresentada, essa emenda, eu acho consertou um erro que eu julguei também. A estrutura anterior era muito grande, né? O secretário às vezes não conseguiriam administrar e
coordenar a secretaria da forma que estava apresentada. Então, eu acho esse projeto muito importante e corrige o erro inicial do projeto 01. Presidente, discussão? Em discussão. Eu vou ser contra, Dezinho, mas não é nada contra a sua pessoa, até parabenizo aí pela iniciativa e vou explicar os meus motivos. O esporte, estando na educação, aí fica clara a questão estrutural que a educação pode fornecer, até profissionais dentro da área da educação conversam melhor com o esporte, então vários profissionais da área de educação física que estão já na educação, por exemplo, o Carmel, que tem mestrado na área de educação e graduação na área de educação física. E, por outro lado, se você pensar em cultura e turismo, ali não tem estrutura para o esporte nenhuma e nem profissionais que podem conversar com o esporte. E a questão da Edivânia, de falar que vai ficar pesado para ela, acho que se ela fosse gerir o esporte, concordaria, mas terá pessoas ali gerindo para ela, terá uma gerência de esporte. Então, eu acredito que ela iria mais assinar como é que está. E se for pensar em outro cenário ainda, igual o prefeito tem que 11, 12 secretarias, 10 secretarias, ele também não dá conta de gerir. Por isso que tem pessoas que olham isso para ele. Então, eu conheço a Edivânia, tenho certeza que ela tem competência para conversar, gerir uma gerência de esporte também. Nada contra você, igual eu te falei, mas é por esses motivos aqui, presidente. Senhor presidente. Rodrigo, dá só um minutinho, sabe o que eu estou falando? Deixa eu te falar, é igual o Neymar falou. Se colocar uma pessoa que tem condições, que queira trabalhar, porque o orçamento do esporte aqui é 1.502.000 no ano, né? Então, se a pessoa quiser trabalhar mesmo, tanto faz estar na cultura como está na educação, entendeu? Então, eu acho assim, porque a educação é muita responsabilidade hoje em dia com os alunos. Os alunos, ano passado, já ficou em defasagem por causa da aula online. Aí vai ter que colocar professor de reforço para os alunos tentar recuperar esse ano, entendeu? Então, é por isso que é a minha ideia. Valeu. Continua a discussão. Só reforçando aqui a fala do vereador Rodrigo, que é um educador físico, que é da área, né, e fez conversas também, o Arley, com vários profissionais do setor do esporte, é que a gente tem dentro da estrutura da prefeitura uma coincidência muito grande dos profissionais que são do esporte, a maioria deles são servidores da educação, estão lotados na Secretaria de Educação. E muitas vezes o professor em sala de aula hoje, os educadores físicos das nossas escolas, isso relato de uma professora que me disse, de não conseguir uma interlocução nem com o esporte, que ela tentou no ano passado uma bola, ano passado não, porque ano passado nós estivemos em pandemia e não teve aula presencial, né, praticamente. Mas de solicitar uma bola para o setor do esporte, ela não conseguiu uma bola para fazer uma atividade de educação física junto com os alunos dela. Então, isso é muito sério. Então, por isso que a gente pensou que na educação, concordo com você, Dezinho, 100% de que o desafio da educação é muito grande, até nesse tempo de pandemia, nessa volta que a gente não sabe ainda como vai acontecer, quando ela vai acontecer, né? Então, o desafio é grande da educação. A gente tem um desafio grande da educação, que é a queda de IDEB, então, que isso precisa ser recuperado, né? Então, mas o esporte dentro da educação é porque quando a gente vê os países desenvolvidos, a maioria deles tem muito forte o esporte educacional, né? Onde que a gente cria atletas, medalhistas inclusive, é quando a gente tem a base do esporte muito forte. Então, por isso é que no primeiro momento eu fui até favorável, né, à sua emenda logo que você propôs, mas depois, como as conversas avançaram, a gente entendeu que na estrutura hoje, o esporte dentro da educação, o esporte teria ganho real, não para o esporte em si, para as nossas crianças e para os nossos jovens, né? No sentido de que a atividade esportiva pudesse ter uma maior visibilidade, um maior reforço. Então, é nesse sentido que a gente está concordando com a proposta que veio do governo, fala, inclusive do próprio governo, na pessoa do Arthur, quando conversou conosco, de que esse projeto foi muito bem estudado, inclusive com a assessoria da Áquila, que é uma assessoria que provavelmente elaborou este projeto de lei que trabalha para a prefeitura.
né? Então, isso já estava muito bem estudado quando eles trouxeram para casa, né? Colocando o esporte dentro da Secretaria de Educação. Não sei o que mudou no meio do caminho, que o esporte agora não pode mais ficar dentro da educação. Então, nesse sentido, a gente está apresentando uma outra proposta e vou também votar contrária à sua emenda. Não, e eu quero colocar isso muito claro aqui, acho que não tem que ser a emenda de A, B ou C. É o corpo da emenda, é do que ela se trata, né? Ela pode ser da autoria, mas a gente está aqui votando não contra ou a favor este ou aquele vereador, né? A gente está votando contra ou a favor a ideia, a proposta. Encerra a discussão. Coloca a emenda 02 ao projeto em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado a emenda número 2 ao projeto de lei número 1/2021 em votação única. Emenda 3 ao projeto de lei 01/2021. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação parecer sobre a emenda 3 ao projeto de lei 01/2021. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre a emenda 03 ao projeto de lei número 01/2021. A referida emenda 03 ao projeto de lei número 01/2021, que dispõe sobre a alteração da Lei 1861, de 20 de agosto de 2021, dispõe sobre a reestruturação orgânica e administração do Poder Executivo e da Lei 1867, de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos do Executivo Municipal de Ouro Branco e da outras providências. Voto do relator. Este relator, analisando a referida emenda 03 ao projeto de lei 01/2021, é favorável ao mesmo pela legalidade e constitucionalidade. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto do ilustre relator. Neymar Magalhães Meireles, presidente. Nilma Aparecida Silva, vice-presidente. Rodrigo Vieira Duarte, terceiro membro. Solicito da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e Tomada de Contas parecer sobre a emenda número 3 ao projeto de lei 01/2021. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e Tomada de Contas sobre a emenda 03 ao projeto de lei 01/2021. Voto do relator. Este relator, analisando a matéria referente à emenda 03 ao projeto de número 01/2021, manifesta favorável à sua tramitação. José Irenildo Freire de Andrade, relator. Conclusão. A Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária e Tomada de Conta acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 22 de janeiro de 2021. José Irenildo Freire de Andrade, Rimar Vieira, Warley Egino Pereira. Coloco a emenda número 3 ao projeto de lei 01/2021 em discussão única. Em discussão, presidente. Com a palavra, vereadora. Nós sabemos que já há muitos anos que o servidor público não tem ganho real nos seus salários. Eles estão tendo só a recomposição de perdas. E a proposta que veio para essa casa era de passar o salário do ouvidor municipal de R$ 2.724 para R$ 4.280,98. Seria um aumento quase que dobrando o salário do ouvidor. E o diretor de jornalismo, o salário, a proposta do salário era de R$ 5.059,87. Nós fizemos uma pesquisa na região dos dois salários, e aí a emenda que o nosso gabinete apresentou de passar o salário do ouvidor de R$ 2.724 para R$ 2.908,17 e o salário da diretoria de jornalismo para R$ 3.257,16. Até para quando em março vier a proposta do executivo para o salário do servidor, eu vou estar tranquila para explicar para esse servidor
que eu não concordei com esse aumento. Eu não vou dizer nem que não é merecido, mas é um aumento que está fora da realidade, fora do mercado, né? Fora da realidade da nossa região. Inclusive, o nosso ouvidor aqui, o salário dele é R$ 2.908. Então, a gente está apresentando essa proposta e eu gostaria de contar com os vereadores para nós aprovarmos essa emenda. Continua a discussão. Encerra a discussão. Coloca a emenda 3 ao projeto de lei em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a emenda número 3 ao projeto de lei número 1/2021 em votação única. Emenda 4 ao projeto de lei número 01/2021. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação parecer sobre a emenda número 4 ao projeto de lei 01/2021. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre a emenda 04 ao projeto de lei número 01/2021. A referida emenda 04 ao projeto de lei número 01/2021, que dispõe sobre a alteração da lei 1861, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre a reestruturação orgânica e administração do Poder Executivo, e da lei 1867, de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos do Executivo Municipal de Ouro Branco e da outras providências. Voto do relator. Este relator, analisando a referida emenda 04 ao projeto de lei 01/2021, é favorável ao mesmo pela legalidade e constitucionalidade. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto do ilustre relator. Neymar Magalhães Meireles, presidente. Nilma Aparecida Silva, vice-presidente. Rodrigo Vieira Duarte, terceiro membro. Solicito da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas parecer sobre a emenda número 4 ao projeto de lei 01/2021. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas sobre a emenda número 04 ao projeto de lei 01/2021. Relatório. A referida emenda 04 ao projeto de lei 01/2021, que dispõe sobre a alteração da lei 1861, de 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre a reestruturação orgânica, administração do Poder Executivo, da lei 1867, de 12 de setembro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargo e carreira e vencimento do Poder Executivo Municipal e da outra providência. O voto do relator. Este relator, analisando a referida matéria e a emenda 04 ao projeto de lei 01/2021, manifesta favorável à sua tramitação. José Irenildo Freire Andrade, relator. Conclusão. A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Conta acorda o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 25 de janeiro de 2021. José Irenildo Freire Andrade, presidente. Mar Vieira, vice-presidente. O Arley Gino Pereira, terceiro membro. Coloco a emenda número 4 ao projeto de lei 01/2021 em discussão única. Presidente, só como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, queria dizer que a aprovação da emenda 04, devido à incompatibilidade com a emenda 02, revoga-se esta. Então, ao ser aprovada a emenda 04, a emenda 02 é revogada devido à incompatibilidade. Continua a discussão. Só para reforçar, senhor presidente, e a todos os vereadores, o que foi colocado aqui, a nossa preocupação nesse momento de pandemia, a gente tem visto um momento de tanto sofrimento, de tanta inquietude, principalmente do setor econômico, né, de como que isso vai se dar. A gente, como eu já relatei aqui, a gente tem sofrido pressão não. Os comerciantes, eu acho que de maneira justa, têm se organizado até no sentido de entender como é que eles vão conseguir pagar as suas contas, né, neste momento de pandemia, com as portas fechadas e tudo mais. Então, a gente precisa, e o poder público aqui acho que entra diretamente, montando estratégias para que a população consiga respostas para todas essas demandas que ela tem.
E uma delas, urgente, é a questão econômica. Então, o que nós pensamos? Se juntarmos aqui o patrimônio, a cultura e o turismo, que são setores totalmente, que conversam totalmente, a gente pode gerar aqui trabalho e renda para a nossa população se esses setores forem bem explorados, se eles forem bem estruturados. Por isso, a intenção de criar essa secretaria, fortalecendo esse segmento. A proposta que veio do governo, juntando tudo isso numa mega secretaria, todos nós entendemos que não era viável, né, da forma como veio do Executivo. E só para dar informações, eu até repassei para muitos de vocês aí um artigo que diz que o Festival de Inverno de Campos do Jordão, a cada R$1 investido no Festival de Inverno, ele reverteu para a cidade R$16. Então, a cultura, quando bem, e o turismo juntos, né, e nós estamos aqui dentro de circuitos de patrimônio histórico. Nós estamos entre Congonhas e Ouro Preto, nós estamos no circuito do ouro, né, então, o patrimônio é de relevância. Tanto que a nossa matriz vai sofrer mais uma, vai passar por mais uma restauração. Licitação que aconteceu agora em janeiro, no valor de R$1.300.000. Então, da importância que é o patrimônio, a cultura e o turismo, se a gente atrelar tudo isso. Nós temos uma serra linda, um patrimônio natural lindo, que precisamos, inclusive, que o parque se efetive de fato, né, para incrementar o turismo. Nós já temos uma rede hoteleira totalmente estruturada, né, no caso hoje da Casa de Música, que está fazendo ali um espaço de cultura para o nosso município, que pode gerar, né, grandes movimentos, grandes concertos e trazer para cá muita gente, como sempre conseguem trazer, né, abrindo aquele espaço para também a cultura popular e tudo mais. Então, por isso a nossa proposta de incrementar esse setor de enfrentamento como uma resposta do poder público para enfrentamento deste momento de pandemia. Por isso nós entendemos ser tão importante reforçar e fortalecer esses segmentos. Por isso que, Dezinho, a gente acabou preferindo, né, devolver o esporte para a educação, porque pode haver disputa de interesses. Não que o esporte também não possa ser um esporte de grandes eventos, como a gente já teve aqui, né, grandes competições de mountain bike, até de rally, né, e tantos outros movimentos que a gente teve aqui na cidade, que também movimentaram a economia da cidade. Mas é só nesse sentido, deste momento de pandemia, o quanto que isso poderia ser importante, o quanto que a gente pode gerar de trabalho e renda se esses segmentos estiverem fortalecidos. São essas as minhas considerações, espero que os vereadores, apesar de já terem aprovado a emenda 2, possam reconsiderar, né, essa possibilidade aqui apresentada. Obrigada. Senhor presidente. Oi. Uma discussão. Bom. Ô, Valéria, você tinha falado agora mesmo que o Executivo estudou muito esse organograma para mandar para a Câmara, né? Sim. Aí ele estava acabando com a Secretaria de Cultura. E a emenda minha é manter a Secretaria de Cultura. Só que é o caso do esporte que eu não acho a favor da educação. Pode colocar, ele tem outra área tudo lá, mas na cultura. Mas a sua ideia é boa, tudo aí, mas eu vou ter que votar contra, porque a minha emenda é a número 2, senão cancela. Senhor presidente, Com a palavra, só vereador. queria deixar algo bem claro, que independente, né, das emendas que foram aprovadas, o que o nosso município mais quer é que essas secretarias elas sejam efetivas, né? Independente que o esporte seja junto com a educação ou seja junto com a cultura, o que o nosso município quer é que seja efetivo. O nosso esporte a cada dia mais vem se acabando, principalmente na base. Então, por que nós pensamos, né, e conversando com esses profissionais de educação física, nós chegamos num acordo que o esporte dentro da educação, nós trabalharíamos mais a base, né, do nosso esporte em nossa cidade. Mas, independente de onde ele esteja, se esteja separado, se esteja junto com outra secretaria, eu acho que o que o município quer e o que a gente deseja é que ele seja bem efetivo, né, e que toda a nossa sociedade, né, nossa cidade venha participar, né, da cultura, do esporte e com qualidade. Em discussão, presidente? Com a palavra, vereadora. É só porque a população, às vezes, não entende bem, não entende tudo que está acontecendo aqui.
A diferença da emenda que foi aprovada, inclusive com meu voto, para a emenda que está sendo proposta agora, é que o esporte, que a cultura, que o turismo, que o evento é importante pós-pandemia. As emendas discordam disso não. A única diferença é que a proposta emenda apresentada pelo Arlen, pelo Rodrigo e pela Valéria, é que o esporte fique na educação e não na Secretaria de Esporte, Cultura, Eventos e Turismo. Essa é a única diferença. Então, a gente não discorda que a questão econômica precisa ser implementada, que o turismo gera renda para o município. Ninguém discorda disso. A discordância é apenas que a Secretaria de Educação, ela já trabalha junto com o esporte no que tange a jogos escolares. Mas o esporte tem o eventos e o esporte tem outros tipos de esportes que não são praticados pelos estudantes das escolas. E aí a educação teria que cuidar dos jogos, dos esportes praticados pela base e teria que cuidar dos esportes praticados pelo jogador de várzea, por exemplo, que não tem nada a ver com a educação. Então, quando eu também vou fazer as palavras do Rodrigo as minhas, a gente aqui ninguém está votando contra vereador A, vereador B, vereador C. A gente tem uma diferença de pensamento. Eu penso que a educação tem um desafio muito grande, teve durante a pandemia e terá ainda mais pós-pandemia, para absorver uma secretaria, para absorver uma pasta tão importante quanto o esporte, tão diversificada. Então, a gente não acha que a Secretaria de Educação tem condição de assumir a pasta do esporte junto com a educação. O recurso do esporte, ele não vai ser usado os recursos da educação, vai ser usado o recurso do esporte. Então, onde o esporte for, o recurso vai. E aí, Valéria, você falou uma coisa que eu fiquei em dúvida. A professora foi pedir uma bola para o esporte. Eu não entendi por quê, porque a educação tem recurso. Por que a educação não mantém o material de esporte das suas escolas? Talvez até o esporte não possa fornecer bola para a Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação tem votação para isso. Então, você, como foi vice-prefeito, talvez tenha que analisar a questão legal disso. Não é nem má vontade, não, porque se a educação tem recurso, por que o esporte forneceria material esportivo para a educação? Acho que não faz sentido. Talvez então, porque o esporte já tem uma estrutura montada, né, para isso. E às vezes a educação não estava correspondendo ou com compras, né, de material para atender aquela demanda naquele momento. Talvez seja essa a questão. Aí a educação, né, não estava conseguindo fornecer uma bola. Imagina a educação cuidando de uma pasta de mountain bike, de ciclismo, de rally. Não, rally é eventos, né? De futebol. Eu fico pensando mais no futebol de várzea, no campeonato rural. Mas então, aí, Nilma, a diferença é que agora a educação contaria com uma gerência de esporte, coisa que ela não conta hoje. O esporte, a gente sabe como é que funciona, e todos nós somos pais, todos nós tivemos crianças na escola e sabe que muitas vezes o esporte dentro da educação, ele vira uma brincadeira, ele não é encarado como esporte. Então, essa gerência de esporte, né, com pessoas, até o Rodrigo citou o nome de pessoas que estão capacitadas, com mestrado até, com especialização na área de esporte, poderiam dar este incremento. Então, essa que é a diferença, que antes não tinha uma gerência de esporte, mas que agora vai contar com uma gerência. Eu vou também deixar aqui, só vou deixar bem claro aqui para o munícipe, aquelas pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, né, que a cultura ela não está sendo extinta, como foi colocado em alguns pontos, em algumas discussões. Eu recebi ontem 2 ligações, tá, de pessoas bem esclarecidas, mas que foram... o que chegou para elas que a cultura no município estava sendo extinta. E isso não é verdade. O que está sendo feito é só uma mudança de pasta. Quando você, Valéria, colocou agora, no final da sua palavra, que a gerência de esportes ela teria que contar com uma pessoa, vamos falar, qualificada. A gente vai propor isso também, tá, ao prefeito,
tá? Essa gerência de portos, ela está vindo com uma pessoa de fato qualificada, que tem bagagem para isso, que recurso a gente sabe que tem. A minha opinião, tá, gente, aqui cada um vai ter a sua opinião, saiu daqui, todos são vereadores, um tem que respeitar o outro, só que a minha opinião, eu também vou votar contrário, né, à emenda 4, tá? Porque eu acho que em questão da logística não está mudando tanto, e em questão se a própria secretária de Educação, se ela se coloca e fala que não tem condições de assumir aquela pasta. Vamos falar que a gente empurra essa pasta nela, daqui 4 meses ela vai virar para a gente, eu falei que não tinha condições. Então, como que a gente vai cobrar de uma pessoa que ela já falou que não há condições alguma de progredir com essa pasta? Tá? Só lembrando, presidente, que as pastas, elas não são de pessoas. Sim, né? Então, hoje, a secretária está secretária de Educação. Sim, e vai continuar, por isso que a gente está falando. E aí é que é a questão do governo, é a indicação do governo. Sim. Né? Do que ele quer ou do que ele não quer. A questão é essa. Né? Mas aí é igual eu estou falando, a gente sabe que vai continuar. Então, a gente chegar para cobrar de uma pessoa amanhã que se colocou que não teria condições de elevar aquilo, eu acho que vai ficar meio complicado. Só para lembrar que o senhor colocou na questão da cultura, a proposta que veio do governo era de que a cultura passaria a ser uma gerência dentro de uma secretaria Sim. que seria de desenvolvimento econômico, trabalho, renda, meio ambiente, agricultura, cultura, turismo. Então, por isso, todos nós fomos unânimes em entender que a cultura não poderia ficar lá. Por isso, ela foi pensada para uma nova secretaria, tanto na emenda 2 quanto na emenda 4. Né? Então, isso é fato. Okay. Com a palavra, vereador. Deixa eu só passar por lá, que ele já pediu. A gente não está aqui para tomar partido nenhum, a gente está assim, discutindo as situações que venham a ser melhor para os nossos munícipes, na nossa cidade, mas ainda eu continuo falando que a Secretaria de Cultura ou de Esporte pode estar separada se não tiver um empenho do Poder Executivo, ela não anda de jeito nenhum. Então, a gente vai precisar desse empenho do Executivo para que a cultura ande, para que o esporte ande também. Eu acho que esse é meu ponto de ver. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, com a palavra. Com licença. Nesse momento foi falado aqui que os comerciantes e empresários sofrem pela pandemia. Realmente, eles sofrem muito. Né? Sofrem porque estão fechados. O município já explicou as razões, mas eles sofrem porque eles têm que pagar seus fornecedores, têm que manter as pessoas empregadas e precisamos sim ter atitudes que possam fazê-los crescer novamente, reestruturar novamente. Né? Sim, precisamos de um plano de reestruturação, e foi apresentado pelos órgãos, pela CDL, pela Associação Comercial e por outras pessoas, esses planos de reestruturação. O governo executivo tem que tomar uma atitude em relação a isso. Nesse momento agora, por essa mudança, sobre o projeto, realmente eles explicaram que tiveram apoio, né, fizeram os estudos que deveriam fazer, mas mesmo com esses estudos que foram feitos, nós apresentamos mudanças a ela. Né? Apesar dos estudos feitos pelas agências, pelos escritórios, o que for, não foi adequado porque nós julgamos que não era adequado. Nós não julgamos que não é adequado juntar a cultura em uma pasta. Então, não é porque só eles apresentaram o estudo que a gente vai julgar necessário. Até isso demonstra a independência desse poder. Como fala a Constituição, que os poderes são independentes e harmônicos entre si, essas 4 emendas demonstram a independência dessa casa. Isso aqui não vai mudar. A emenda da vereadora Nilma, mostra também que o Executivo tem que passar pela aprovação do Legislativo. E isso não vai mudar. Essa casa é forte, vai continuar forte, vai fortalecer mais ainda. Então, não é só esse projeto demonstra que eles vão apresentar projetos de lei, nós vamos discutir e colocar nosso parecer, independente dos estudos dele. Nós vamos colocar de acordo com a nossa necessidade. E voltando à parte do comerciante, eu acho que a gente deve também agir em Ouro Branco, na nossa cidade, de acordo com a nossa necessidade.
não é só abraçar todos os entendimentos. Nós temos nossa característica, nossa peculiaridade, e tem que ser aplicada de acordo com ela. Como digo, então essas mudanças vão servir para crescer o município, e eu quero até parabenizar no final a ideia do município de criar uma Secretaria de Segurança. Isso mostra realmente a intenção do município em fortalecer essa área. Obrigado. Encerra a discussão. Coloco a emenda 4 ao projeto em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. O presidente não vota. Eu achei que essa era a maioria absoluta. Sim. Emenda número 4 ao projeto de lei 01/2021, rejeitado. Projeto de lei número 1/2021 está em segunda discussão. Coloca o projeto de segunda votação. Presidente, só para entendimento. Sim. Na segunda discussão... É só o projeto inicial. As emendas já foram votadas. 1, 2 e 3 aprovada e 4 rejeitadas. Ok. Tá. Com as emendas seguidas, 1, 2 e 3. Tá? 4 foi encerrado. Só para esclarecimento, então o projeto de lei com aprovação das emendas 01, 02 e 03 passa a ter a redação com estas 3 emendas. Com essas 3. Essas 3 emendas. Eu vou fazer a leitura agora. Presidente, segunda discussão. Segunda discussão. Eu só queria parabenizar mesmo a casa, acho que foi uma discussão sadia, né? Foram uns 3, 4 encontros que a gente discutiu esse projeto. Claro que se todo mundo fosse concordar com a mesma coisa, não precisava de ter 9 vereadores, bastava ter um só. Então, é o que eu espero que seja assim, cada um respeitando seu ponto de vista, cada um pensa de uma forma, mas que, igual que ela faz ali, né, que a divergência de opiniões não deve significar hostilidade. Então, acho que foi desde o início uma discussão bem sadia e espero que seja assim, né, que seja discutido ideias, não seja discutido pessoas. É só isso, presidente. Obrigado. Parabéns, vereador. Voltando, o projeto de lei 01/2020 está em segunda discussão. Coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 01/2021 em segunda discussão e votação com emendas número 01, 02 e 03 inseridas. A redação final do projeto de lei 01/2021 está em discussão. Encerra a discussão, portanto, a redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final do projeto de lei 01/2020 em discussão e votação única. Em conformidade com o artigo 56, segundo do regimento interno, designa a vereadora Nilma Aparecida Silva para fazer leitura de um trecho ecumênico na próxima reunião. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião e o período de reuniões extraordinárias.